é do... Peraí que eu preciso tirar aqui. Do Paulo Henrique. Qual a verdade do Dubai Islamic Bank no São Paulo? Eu vou ter alguma dificuldade em emplacar esse tipo de resposta agora por conta da reunião que está rolando, né? Todas as minhas fontes devem estar bem preocupadas com essa reunião que está causando barulho por lá. Vamos lá, mas a gente tenta mandar... Vamos lá. Só para explicar para vocês, eu fui o primeiro a contar que o São Paulo tinha um investidor internacional, né? Com ligação ao mercado árabe. Eu nunca disse que ele era árabe. E ontem surgiu a notícia do interesse do São Paulo no Douglas Costa, e a ideia do São Paulo é trazer o Douglas Costa com a ajuda desse investidor. O cara bancando parte ou a maior parte dos salários do Douglas Costa. Mandei mensagem aqui, tendo alguma novidade, a gente já responde para vocês. Faz sentido? Mandei pro cara aqui. Vamos ver se a gente consegue avançar alguma coisa, tá? Vamos lá. Chat na tela. Põe aí, Lari. Deixa eu ver o que a galera tá querendo saber. Clique e vê os envelopamentos, mais conhecido como Carlão. Nicola, boa noite. Espero que o São Paulo não faça a besteira de contratar o Douglas Costa. Se machuca mais que o Benítez. Gostaria de ver o William Bigode no São Paulo. Hoje é dia de golpe. O Carlão tá se referindo à votação que está acontecendo de forma virtual. E ao que parece sem transmissão, né? Haveria uma transmissão, essa transmissão foi cancelada. Sobre o William Bigode, está fechado com o Fluminense, tá? Vou repetir. O William Bigode está fechado com o Fluminense. Ele só não foi anunciado ainda porque está de férias. Se apresenta na semana que vem nas Laranjeiras para passar por exames médicos e assinar contrato. O Douglas Costa é mais jogador que o William Bigode. Só que o Douglas Costa se machuca bem mais que o Bigode, né? E tem um custo bem mais alto. O Douglas ganha no Grêmio R$800 mil por mês de salário, 400 mil de luvas e tem 300 mil de bônus. O bônus é variável, depende da performance dele por mês. Mas ele parte de 1.200.000. O Bigode ganhava nos tempos de Palmeiras 400 mil mensais. 3 meses do Bigode equivalem a um mês do Douglas Costa, tá? Só para vocês entenderem como é que tá rolando. O Rodrigo Souza tá por aqui perguntando se tem novidades sobre o Cuesta. Tem sim. Vamos contar sobre o Cuesta. Podemos contar agora, vai. O Vitor Cuesta, contei para vocês ontem na live e contei no vídeo de hoje cedo que o Inter havia recusado a melhor proposta que o São Paulo fez, que era de pegar o Vitor Cuesta agora, em janeiro, e em troca oferecer o Pablo por empréstimo até dezembro, sem qualquer repasse de direitos econômicos nem nada. O Inter ainda perguntou, essa é a sua melhor proposta? Sim, essa é a nossa melhor proposta. Você fica com o Pablo por empréstimo, a gente cria um valor de opção de compra, se você quiser, aí você compra, senão ele volta em dezembro do ano que vem. O Inter pensou e disse, não vamos fazer e vamos tentar renovar o contrato do Vitor Cuesta. Já estão rolando negociações, inclusive o Paulo Brax, que é o diretor executivo de futebol do Inter, deu uma entrevista à Rádio Grenal, afirmando que existe a expectativa de que essa renovação seja anunciada em breve. O contrato do Cuesta com o Inter termina agora no dia 30 de junho, tá? A partir de 1º de janeiro ele pode assinar o pré-contrato, até por isso o Inter tem pressa para tentar acertar essa renovação do contrato o mais rápido possível. A Luba Sampaio, Nicola, vai mesmo rolar o golpe no São Paulo hoje? Tristeza, vergonha. Luba, vamos atrás de informações? Deixa eu ver como é que tá rolando essa história aqui. Vamos lá. Como tá rolando a reunião? Já começou? Só uma coisa importante, tá, pessoal? Estão me contando que a manifestação na frente do Morumbi foi uma manifestação bem fraca, que reuniu só cerca de 30 pessoas. Eu não estou no Morumbi, não tenho como eu saber, mas a informação que está chegando para mim via WhatsApp é de que a mobilização, que se imaginou que pudesse ser bem grande, a ponto de o São Paulo cogitar suspender as atividades e dar folga para os funcionários, ou melhor, fazer com que os funcionários trabalhassem em casa, essa manifestação, ao que parece, pelo menos até agora há pouco, era bem pequena. Cerca de 30 pessoas na frente do estádio, tá? Eu vou tentar me informar sobre se já começou. Ela começaria às 7 da noite, por falta de quórum, foi adiada para 7h30 e está rolando. A pessoa acabou de responder que começou de forma tranquila. Vai me avisando que estou online para repercutir a galera. Segundo conselheiro falando, já falou um primeiro conselheiro, agora está rolando a vez do segundo conselheiro. Por favor, pergunta para o Casares se São Paulo pode contratar o Faik Boliak. Bolquiá, no caso. Eu colocaria o nome do tio dele no Morumbi. Não sei nem quem é, Lubá. Deixa eu dar uma pesquisada. Faik Bolquiá.
Nunca ouvi falar. Tá, aqui, ó. Acabei de achar. Com fortuna avaliada. É um cara bilionário, né? Faik Bolial, o jogador mais rico do mundo, rescindiu com o Marítimo. Entendi. 22 anos de idade, sobrinho de Hansel Boliak, sultão do Brunei. Entendi, tá. Eu vou mandar pro Júlio. O problema é que agora ele não vai dar a mínima bola para mim por causa da reunião do conselho, né? Tá rolando a reunião lá, que tá causando enorme apreensão, no caso, né? Apreendimento não existe. Gabriel Padilha, hoje a diretoria do São Paulo está dando um golpe e cuspindo na cara da torcida. Diretoria ridícula, estão acabando com o São Paulo. Dá na goela, Nicola. Bora explicar, aproveitar a pergunta do Gabriel para explicar o que está rolando. Tá rolando uma reunião virtual. Inicialmente essa reunião seria presencial. A justificativa do São Paulo para mudar a reunião é a pandemia, o crescimento dos índices de contaminação por causa dessa nova variante. Então a reunião que seria presencial virou virtual. A oposição assegura que houve essa mudança da reunião virtual por causa de uma possível pressão de torcedores, embora já uma pessoa que está lá no Morumbi me contou que são 30 torcedores que estiveram lá para fazer pressão e os caras foram depois para o jogo do basquete. Então, na verdade, eles se aproveitaram do jogo de basquete para dar uma passada lá e dar uma reclamada. O São Paulo, a diretoria do São Paulo, trabalha com algumas mudanças no estatuto. Entre elas, a possibilidade de reeleição do Júlio Casares. Isso não estava previsto no antigo estatuto. E o Júlio Casares dizia nas prévias, ou antes de se eleger, que era contra a reeleição. Outra coisa que incomoda, redução no número no número de conselheiros do São Paulo. Essa redução, na teoria, é boa. Eu acho que quanto menos conselheiro é melhor. Só que o pessoal da oposição enxerga essa medida como uma medida para excluir os conselheiros de oposição e, dessa maneira, tornar cada vez mais real a possibilidade de sempre eleições do pessoal da situação. Porque se você tem menos conselheiros e você é capaz de ter esses conselheiros por perto, você sempre vai eleger o presidente. Isso também acontece porque no São Paulo, quem elege o presidente é o conselho. Os sócios fazem um filtro e elegem aqueles que podem ter condição de ir para o conselho, e aí é o conselho quem decide o futuro presidente do São Paulo. Tá bom, pessoal? Só para vocês entenderem o que está rolando. Sobre o Pedrinho, muito bom jogador, cara. Me chamou demais a atenção em alguns momentos. Jogando pelo centro do campo, ele me lembrou o Lucas surgindo no São Paulo. É óbvio que a comparação é meio desleal, meio perigosa até, mas eu gostei bastante dele. Lateral esquerdo do time sub-20 eu achei bem interessante. Esse Juan faz gol pra caramba, embora também jogue bem saindo da área. O único problema do Juan é a questão do contrato. Ele tem contrato só até a metade do ano que vem. E o Luizão, outro jogador da base, bom, zagueiro, esse, enfim, renovou o contrato, é um problema a menos. São Paulo agora precisa renovar com o Juan e com o Vitinho, que é o outro atacante de lado de campo. Tá? Avisa os bananas no São Paulo que o Ferreninha é São Paulino. Quem sabe o Milkshake banque a contratação. Milkshake é boa. É como o Carlão está se referindo ao shake que pode investir e aportar dinheiro. E, de fato, o Ferreninha é São Paulino. Isso que me contou foi o próprio empresário dele, tá? Tô tentando trazer o empresário dele aqui, vamos ver se a gente consegue. Fale do golpe, doutor. Todo São Paulino precisa estar ciente que hoje estamos acabando de vez. Tá rolando a reunião. Deixa eu até trazer mais novidades para ver como é que anda a reunião lá. Quer ver? Ó, que a gente até atualiza enquanto eu explico para vocês. Como tá rolando a reunião? Em que pé está? Sobre a reunião, por opção da diretoria, estão votando a aprovação ou não de uma mudança significativa do Estatuto do São Paulo. Essa mudança, entre outras coisas, altera. Essa mudança altera, fica feio. Essa reunião aprovaria, por exemplo, a reeleição para presidente. E aí a curiosidade é que durante toda a sua candidatura, o presidente do São Paulo, o Júlio Casares, se dizia contrário, e agora ele pode se beneficiar dessa mudança. Eu não gosto de mudanças em meio ao mandato, tá? Você quer aprovar a reeleição, aprova a partir do próximo presidente. Outro ponto, redução do quadro de conselheiros, o que a princípio é algo interessante, acho que quanto menos conselheiro melhor, mas a preocupação da oposição é de que essa medida seja para excluir os opositores e fazer com que esse quadro seja ainda mais de presença de membros da situação. E aí fica praticamente impossível alguém que não seja do grupo da situação se eleger presidente do São Paulo. São Paulo precisa de uma mudança no estatuto. São Paulo precisa que o sócio vote para eleger o presidente.
Rafael Palmeirim. Boa noite, Nicola. Você acha que foi uma boa venda do Elinho ao Red Bull Bragantino? Sim. 23 milhões de reais. Cara, ele saiu do São Paulo sem moral nenhuma. Dos reforços falados, quem está mais próximo? Não tem, pelo que eu percebi, não tem ninguém próximo. Douglas Costa, negociação difícil. O Vitor Cuesta parece que já subiu no telhado. O Rodinei e o Rafinha, o São Paulo não foi adiante. O Sorriso, o São Paulo consultou e achou caro. O São Paulo tá tendo muita dificuldade na questão financeira. Então, a menos que exista esse aporte financeiro, o São Paulo vai sofrer para contratar. Eu falei do Patrick também, né? Outro jogador que foi pretendido pelo São Paulo, sem contar o David, o Ederson e o Benevenuto pensados ou sugeridos pelo Rogério do Fortaleza. O Benevenuto vai ficar no Fortaleza, o Ederson deve ser vendido para o exterior, o David é uma negociação complexa, inclusive o presidente do Fortaleza disse que o David é o jogador mais valioso do elenco, enfim, tá complicado para o São Paulo, tá? O Cauê Freitas, Nicola, você tem algo sobre quem é o possível investidor do São Paulo? Aquele que o Casares prometeu? Ó, eu vou ler tudo o que a pessoa do São Paulo me contou. Vocês vão lembrar que eu fui o primeiro a contar dessa história. Muita gente até ironizou, tirou sal. E assim, eu até compreendo toda a desconfiança. Eu entendo perfeitamente, mas eu vou ler para vocês tudo que essa pessoa me contou. Tá? E aí eu acho até que isso ganhou um pouquinho mais de seriedade quando o Rogério Ceni e o Muricy decidiram ficar também baseados no que o Júlio Casares falou sobre esse assunto. Primeira coisa, não é uma venda do São Paulo, não é uma sociedade anônima, não é sociedade anônima do futebol, não é nada disso. É uma parceria, esse cara colocaria um dinheiro em troca de contrapartidas ainda não definidas. O que poderia ser? Não tenho a menor ideia. Conversas com um investidor internacional que tem ligação com o mercado árabe. Seria um sistema híbrido, enquanto se estuda a criação da sociedade anônima do futebol, em até um ano, uma comissão montada vai responder se vale a pena ou não para o São Paulo virar SAF. O Casares viaja em janeiro para tentar avançar nas conversas. Com esse investidor, o São Paulo poderia fazer um aporte bacana, até porque o real está desvalorizado. Então o cara coloca, por exemplo, 100 milhões de euros, isso equivale a 650 milhões de reais, que não é tanto lá, que vira um caminhão de dinheiro. Paralelamente a isso, o São Paulo não descarta a possibilidade de arrecadar verba com o fundo investidor. E outra missão interna do São Paulo é aumentar ainda mais as receitas com patrocínios, criando novas receitas com publicidade. São Paulo que fechou nessa quinta-feira, você soube primeiro também por mim, o patrocínio para Manga Bitsu. O investidor do São Paulo pode ser uma cortina de fumaça para aprovarem a mudança do estatuto? Abraços. O Leco, pode ser também para diminuir o barulho por conta de uma eventual mudança do estatuto, pode, mas quando o Rogério Ceni e o Muricy Ramalho, que estavam decididos a deixar o São Paulo, foram para a reunião da última sexta e se convenceram a ficar a partir desse investidor, aí eu comecei a levar essa história a sério. Quando a gente publica as coisas, especialmente quando a gente recebe as informações do próprio clube, a gente não tem certeza das coisas. Não dá para saber. Te confesso que eu publiquei a informação de que o São Paulo negociava com o investidor sem ter a certeza absoluta de como é que estaria essa história. Mas um dia ou 2 dias depois de eu publicar essa história, o Rogério e o Muricy decidiram ficar graças a esse investidor. Então, eu começo a entender que esse negócio é mais quente do que até eu mesmo imaginava, tá? Mas só o tempo vai dizer. Agora a gente tem que esperar janeiro, essa viagem do Júlio, para ver se o negócio anda, se vai vir a grana de fora mesmo, tá? Eduardo Protti. Cuesta vem pro São Paulo? Não, Eduardo. Esse negócio esfriou. São Paulo fez como melhor proposta o empréstimo por 1 ano do Pablo. O Internacional queria mais. Diante dessa situação, o Cuesta